A gente falou agora há pouco sobre as contas aqui do Estado de Goiás, contas públicas, né? E vamos falar agora especificamente sobre o governador Ronaldo Caiado, que tem elevado o tom na hora de falar contra o atual texto da reforma tributária. O governador Ronaldo Caiado, em entrevistas, tem dito que esse texto vai tirar a autonomia dos estados. Os prefeitos também estiveram ontem lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, a Frente Nacional dos Prefeitos, no mesmo sentido, falando sobre a retirada de autonomia dos municípios. Ronaldo Caiado acredita que os recursos dos impostos serão ainda mais concentrados no governo federal, fazendo com que os estados tenham que estar sempre, né, dependendo das vontades do governo federal, gerando aí dificuldades na hora da administração. Vamos acompanhar agora uma reportagem em áudio e vídeo falando justamente sobre essa ida do governador Ronaldo Caiado, que está em Brasília, deve permanecer nessa quarta-feira para acompanhar a tramitação aí da reforma tributária. Vamos acompanhar. O governador Ronaldo Caiado cancelou toda a agenda para pedir aos deputados federais que votem contra a reforma tributária, caso o texto seja colocado para análise no plenário da Câmara. Caiado passou a tarde desta terça-feira em reuniões em Brasília, frisando que Goiás perderia em arrecadação e, sobretudo, em autonomia, caso as mudanças previstas sejam aprovadas. Para o governador, a simplificação tributária é necessária, mas não pode pesar mais sobre estados e municípios do que para a União. Primeiro, o governo federal devia fazer a reforma dele, dos tributos dele, que eles arrecadam 1 trilhão e 400 bilhões. E nós arrecadamos pouco mais de 900. Então, essa é uma realidade. Cortesia com chapéu alheio não dá. O governador disse que mesmo que sejam feitas alterações no texto da reforma tributária, não há possibilidade dele se colocar de forma favorável, já que na avaliação do governador há muitas arestas soltas, entre elas a criação de um fundo de desenvolvimento regional para compensar as perdas de arrecadação. As regras não estão claras e o governador acredita que não pode passar esse cheque em branco em desfavor de estados e municípios. O que nós precisamos é de não anular também a criatividade, a capacidade de cada governante e de cada prefeito. Nós não podemos aqui imaginar que um conselho vai achar o que deve ser repassado para cada município do meu estado e para o governador e me transformar num mero ordenador de despesa, recebendo uma mesada e, dependendo da manhã, como é que vai ser o grau de simpatia de quem vai montar essa comissão para dizer se eu terei algum repasse no fundo de compensação ou no fundo de desenvolvimento regional. Não se vive assim numa democracia. Ronaldo Caiado pediu para que a bancada goiana se coloque de forma contrária à proposta de emenda à Constituição e levou o mesmo apelo a lideranças de vários partidos. O relator do texto, Aguinaldo Ribeiro, falou que o Brasil tem perdido em competitividade, também sobretaxado consumidores e onerado empresas. O nosso país, o Brasil, hoje é um país que tem e tributa mais o consumo, e quando eu falo em tributar mais o consumo, a gente está falando em tributar mais os pobres, mais as pessoas que têm menor renda, do que se tributar o patrimônio e a renda, como fazem os países, inclusive, que se assemelham ao nosso país. Ronaldo Caiado segue em Brasília nesta quarta-feira para acompanhar as negociações em relação à reforma tributária. As previsões são incertas. Existe quem acredite na votação nesta ou na próxima semana, mas há também quem avalie que a discussão será transferida para agosto, depois do recesso parlamentar.